E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui e hoje dando sequência então ao estudo dos animais. Sintonizando o nosso pensamento aí, nós estamos dentro do reino animal, falando do filo dos artrópodes. Quem são os artrópodes mesmos? Mesmo os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, temos ainda os quilópodos, que são as lacraias, e os diplópodos, que são os piolhos de cobra. Veja que eu estou insistindo nisso para que você vá se familiarizando com esses nomes. Nesta aula, vamos falar dos crustáceos, da classe crustácea. Dentro da classe crustácea, que faz parte aqui então dentro do filo dos artrópodos, quem faz parte dessa classe, né? Nós temos aí, é muito comum pensar no siri, no caranguejo, na lagosta, mas nós temos, por exemplo, olha só, aqui ainda as cracas, o crio. Senhor, o que é uma craca? Quando você vai para a praia, às vezes você vai caminhar ali pelas rochas e você percebe que tem uns animaizinhos que ficam aderidos às rochas. E ali, né, pode ser que você esteja então visualizando as cracas conforme você está com a imagem aqui ao lado, certo? Temos outros representantes que eu já vou mostrar para vocês na sequência, tá? Aqui nós temos características gerais que vão te ajudar a resolver exercícios. Os crustáceos, eles têm respiração branquial, então eles respiram por brânquias. Excreção, você viu que a excreção dos insetos é uma excreção por túbulos de Malpighi, você viu que a excreção dos aracnídeos é principalmente por glândulas coxais, e como que é a excreção de um crustáceo? Os exercícios vão comparar isso, tá? A excreção aqui é por glândula chamada de glândulas verdes ou glândulas antenais. Então, excreção por glândulas verdes ou glândulas antenais. Talvez você já viu aquela expressão, né? Ô seu cabeça de camarão. Às vezes um camarada, né, fala para o seu colega lá, ô seu cabeça de camarão, dando a entender, né, que um camarão defeca pela cabeça. Na verdade, não é bem isso. Ele excreta, né, pela base da antena, chamadas de antenas verdes ali, né, glândulas verdes ou antenais. Excreção associada à eliminação da excreta nitrogenada. Dois pares de antenas, então isso eles vão comparar também. Os insetos tinham um par de antenas, os aracnídeos não tinham antenas e os crustáceos então apresentam dois pares de antenas. E o exoesqueleto de quitina, essa é uma característica dos artrópodos, só que aqui tem uma novidade. Além da quitina, lembrando que a quitina não é uma proteína. Ah, professor, mas termina com ina. Quase tudo que termina com ina é proteína. Mas a quitina é um carboidrato, é um polissacarídeo com função estrutural nos animais, né? Então aqui você tem a quitina e além da quitina, sais de cálcio. Por isso que a carapaça de um crustáceo ela é muito mais dura, por exemplo, do que a carapaça de um inseto, de um aracnídeo, porque aqui, além da quitina, ainda tem carbonato ali de cálcio, né? Sais de cálcio. Então nós temos aqui como representantes, olha só, o caranguejo, a lagosta você conhece, né? Caranguejo você conhece. Agora, pulga d'água talvez seja novidade para vocês. Pulga d'água, as cracas, olha a imagem da craca lá nas rochas, né? Aderida ali às rochas. E o tatuzinho de jardim. Ah, o tatuzinho de jardim é um crustáceo. Sim, é um crustáceo, né? Então, tá aí o tatuzinho de jardim. Cuidado com pegadinha, né? Com relação a características, vamos lá. Dois pares de antenas, como nós comentamos. Essas antenas são quimiosensitivas, tem uma função química sensitiva. Três pares de maxilípedes que auxiliam no manuseio do alimento. Temos aqui então 5 pares de patas, normalmente, né? Você vai ter ali 5 pares de patas nos crustáceos. Então, outra comparação. Insetos têm 6 patas ou 3 pares de patas. Os aracnídeos têm 8 patas ou 4 pares de patas e os crustáceos têm normalmente 10 patas ou 5 pares de patas. Tem 10 ou mais, tá? Então, famosa aqui, né, dentro do grupo dos crustáceos são os decápodes. Deca quer dizer 10, decápodes, decapodas, 10 patas, né? Respiração branquial para a respiração. Nessas patas você pode ter ainda a presença da quela, que tem ali uma função de pinça, né? Então, um par de pinça, famosa quela, certo? Quela, função de pinça. Isso é muito evidente ali no caranguejo, né? Por exemplo. Com relação à
fisiologia, né? Você tem aqui um sistema circulatório aberto, o pigmento respiratório aqui vai ser a hemocianina. Veja que nós temos um pigmento respiratório chamado hemoglobina. E a hemoglobina é uma metalproteína associada ali à dependência do ferro. E a presença do ferro faz com que a coloração do nosso sangue então seja vermelha. Alguns animais, como é o caso dos crustáceos, eles apresentam um pigmento chamado hemocianina. E a hemocianina também está associada a uma metalproteína, só que aqui a dependência não do ferro, mas a dependência do cobre. E a presença do cobre então faz com que esse sangue tenha uma coloração azulada. Beleza? Aqui a gente vai ter então o abdômen, o corpo é dividido em cefalotórax e abdômen, cabeça fundida no tórax, né? Isso a gente chama de cefalotórax e abdômen. Na região do abdômen você vai ter ali então uma cauda, a gente chama então de urópodes. O prefixo uro do latim quer dizer cauda, né? Podes quer dizer pata, então são caudas, né? Ali uma pata em forma de cauda e temos ali o famoso telso com a função de remo, né? Então telso ali com a função de remo. Pegando, né, aqui um dos representantes aí dos crustáceos, já que a gente pode analisar qualquer um desses representantes. Pegamos aqui um camarão para poder falar da anatomia desses animais. Sistema excretor. Então, reforçando a ideia do sistema excretor, você tem aqui então na base da antena as famosas glândulas verdes ou antenais. Então lembre-se disso, excreção dos crustáceos, glândula verde ou antenal. Tem óleos compostos que ficam pedunculados, né? Ficam na forma ali de um pedúnculo, então também uma característica. 2 pares de antenas, isso é importante também nesse grupo. Professor, como que eu faço a diferença, a comparação, né? Diferencio aí um caranguejo macho e um caranguejo fêmea. Então, olhando a parte de baixo, você pode comparar a imagem aqui, ó, veja que eu estou destacando para vocês, em relação ao caranguejo macho, você tem uma estrutura mais pontiaguda ali, um desenho mais pontiagudo, né? Em relação à fêmea, você tem ali um desenho um pouco mais largo, então já consigo distinguir entre macho e fêmea. Uma outra distinção que causa muita confusão é a questão do caranguejo e do siri. Às vezes você está lá na praia e você vê um crustáceo e você fala, olha, o siri, né? E não é siri. Quando você está ali na praia, na areia, e você vê um caranguejinho, você acha que é, né? É o quê? Um caranguejo mesmo, não é o siri, porque o siri vive lá na água. E como que eu diferencio o siri do caranguejo? Então, se você vê na areia, é um caranguejo. Ah, fica na dúvida, tá lá na areia, é caranguejo ou siri? É caranguejo. O siri está lá na água. Porque o siri, ele tem as últimas patas como se fossem as últimas patas esmagadas, que auxilia na natação. Enquanto o caranguejo não tem as últimas patas esmagadas, né? Então, se você tiver na dúvida, analise as últimas patas. Última pata esmagada, que auxilia na natação, é um siri. Não é esmagada, é um caranguejo, certo? Então a gente até poderia dizer que o siri, na verdade, é um caranguejo que tem pata esmagada. Beleza? Seria também uma definição aí, dessa maneira, não seria errado pensar. Reprodução. Eles têm um desenvolvimento indireto. O que significa ter desenvolvimento indireto, galera? Quer dizer que tem fase larval. E aqui nós temos uma larva Nauplius, certo? Com exceção da pulga d'água. A pulga d'água ela tem um desenvolvimento que é direto. Então, cuidado. Quando você aprende lá um desenvolvimento indireto tem fase larval, certo? Fase larval. Aqui é a famosa larva Nauplius. Então você vai pensar, professor, qual a vantagem de ter uma fase larval? A vantagem de ter uma fase larval, gente, é porque a larva ela não compete com o adulto. Então eles têm ali o que? Modo de vida diferente. Então, para algumas espécies, ter fase larval é interessante. Só toma cuidado que tem uma exceção, né? No caso da pulga d'água, o desenvolvimento aqui é direto. Bacana? Fechamos assim então o estudo dos crustáceos. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.